Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 2. Se coloca de pé, por favor, quem puder. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua fama. Em algumas versões está escrito: ouvi, Senhor, as tuas declarações e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, torna a minha vida uma vida poderosa. Amém. Podem sentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus. É o nosso culto de doutrina e eu desejo que a sua alma esteja totalmente aberta para a palavra do Senhor e aquilo que Ele vai ministrar ao nosso coração, porque o cerne da ministração que eu vou compartilhar com vocês hoje à noite é avivamento. Avivamento é o grande desafio da igreja do nosso século, e talvez a maior carência desta igreja, da igreja do nosso século. A mensagem que eu quero compartilhar com o teu coração nesta noite é uma mensagem de renovo espiritual. É também uma mensagem de despertamento espiritual. Devo lembrar aos irmãos que expulsar demônios é bíblico. Evangelizar é uma obrigação da igreja desde quando ela foi estabelecida como agência central de Deus na terra. Mas tudo isto só é possível se a igreja experienciar um avivamento genuíno, profundo e transformador. Um louvor tocante é bom. Um pregador inteligente e vibrante é importante. Mas sem avivamento, tudo isto é apenas apresentação, é apenas espetáculo, show. O avivamento é a mensagem que mexe com a essência da igreja. Eu percebi esses dias, enquanto ministrava, que tenho pregado há mais de 30 anos no Brasil e no mundo, e algumas mensagens que eu prego o mundo afora, muitas vezes eu evito pregar aqui. E eu não sei exatamente a causa, mas o fato é que esse assunto eu prego desde que eu era menino, e eu já estou ficando velho, e não me lembro de ter pregado sobre avivamento nesta igreja, nada mais do que uma ou duas vezes. E quando eu me ausento de vocês, de certa forma é bom, porque quando eu me ausento de vocês, eu percebo alguns déficits que eu não percebo quando estou envolvido no dia a dia.
Por exemplo, por alguma razão, nós estamos nos tornando uma igreja carregada de formalismo. A glorificação a Deus aqui só sai por encomenda. Desaprendemos dar glórias a Jesus. Eu tenho a impressão que a maioria dos irmãos que congrega ou que congregam nesta igreja não sabem nem o que é batismo com o Espírito Santo. Porque quando eu falo quando eu uso a expressão, o olhar de alguns é o olhar de quem está querendo saber a que o pastor está se referindo. Às vezes eu fico um culto inteiro e não consigo ouvir uma expressão de língua espiritual, de língua estranha, porque estamos nos tornando uma igreja formal, seca, fria. E Satanás acha isso gostoso demais, porque ele consegue derrubar a gente com um sopro. Ele consegue nos atingir com o mínimo de ataque. Por quê? Porque nós não estamos revestidos de poder e de autoridade para suplantar os embates espirituais que nos advêm. Tem alguém na igreja? Percebe? Às vezes eu dou uma aula inteira na frente de uma câmera e não tem ninguém perto de mim, e a reação é a mesma, só que não tem ninguém na minha frente. Aí eu prego para uma igreja com 300, 500, 1000 pessoas, e a sensação que eu tenho é que estou diante de uma câmera numa sala vazia. É a prova clara de que ou nós não estamos entendendo o que está sendo dito, ou estamos entendendo, mas não estamos recebendo o que está sendo dito, e ambas as situações são graves, ou simplesmente o pregador, o pastor, não está conseguindo comunicar ao coração da igreja as verdades bíblicas que o Espírito Santo deseja comunicar. E nós precisamos mudar este quadro. Na verdade, nós vamos mudar esse quadro em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A oração do profeta Abacuque é: aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque está recebendo de Deus a mensagem de que as hordas de Babilônia vão sitiar Jerusalém, vão derribar Jerusalém e vão levar os habitantes, sobreviventes, cativos para a Babilônia e para as suas províncias. Quando Abacuque ouve de Deus todas essas declarações, ele é tomado de pavor, de temor. E Abacuque diz: Senhor, eu estou ouvindo as tuas declarações e estou apavorado. Aviva a tua obra no meio dos anos. O que Abacuque está dizendo é: ainda que o Senhor pretenda punir o seu povo, ainda que o Senhor pretenda desterrar o teu povo, não nos deixe ser exterminados por completo. Ao longo dos anos, aviva a tua obra, nos traz de volta, derrama sobre nós o teu Espírito. Esta é a oração do profeta. Entretanto, queridos, só para te situar dentro do cenário, muitas vezes você vai na internet e você ouve palavras sobre avivamento, mas na prática, poucos de nós sabem o que de fato é avivamento. Se tomarmos ao pé da letra
Avivar é trazer de volta, fazer ressurgir, realçar. A fachada da sua casa está com a tinta velha, e você pinta a frente da sua casa. Na prática, isto é avivar, realçar, trazer de volta, reavivar, trazer de volta a beleza daquilo que você, ou do ambiente onde você mora, onde você habita. Não confunda avivamento com correria, gritaria, embora em meio ao avivamento pode haver pessoas gritando, correndo, pulando, mas o avivamento não se resume a estas expressões corporais, culticas e litúrgicas. Quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós percebemos que, tomado ao pé da letra, ou tomada ao pé da letra, a palavra avivamento significa voltar ao início. Diga comigo, voltar ao início. Tem um louvor que a gente canta de vez em quando que diz: quero voltar ao início de tudo. Então avivamento é voltar ao início, voltar ao primeiro amor, ou resgatar valores espirituais que foram esquecidos ao longo do tempo. Quando a igreja percebe que valores precisam ser revistos e resgatados, se diz que ela está vivendo uma experiência de avivamento. A pergunta é: por que o avivamento não acontece como prática ou experiência normal e comum no ambiente da igreja? O que pode impedir um verdadeiro e grandioso avivamento? Se nós olharmos historicamente, nós vamos perceber: Israel estava vivendo uma sequidão espiritual de 400 anos. Há 400 anos Deus não falava com Israel, Deus não levantava profetas. De repente surge o profeta João Batista. E João Batista vai pregando sobre o arrependimento, porque, dizia ele, é chegado o reino de Deus. Começa a haver ali gotículas de um avivamento, porque a Bíblia diz que as multidões afluíam ao seu encontro para ouvirem o que ele pregava. Mateus capítulo de número 3. Jesus aparece no cenário, e ainda não havia iniciado o seu ministério, e Jesus decide ser batizado por João. Quando Jesus sai das águas batismais, em Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, sob a forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele e disse: este é o meu filho amado. A voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus sai dali e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Quando Jesus volta do deserto e vai para Nazaré, cidade, aldeia onde ele morava, Jesus agora começa o seu ministério. E ele convida, ele chama homens que serão guiados e orientados e mentoreados por ele, para serem seus apóstolos. Quando Jesus morre na cruz, ressurge, e vai ser assunto aos céus, ele delega a estes apóstolos a missão de expandir a sua obra e de propagarem o seu evangelho. Porém, Jesus não faz isso sem dar uma orientação. Lucas 24, 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder. Quando ele se encontra com os apóstolos da Galileia, em Atos capítulo 1, versículo 4 a 8, ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque João vos batizou em água para o arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O maior avivamento da história da igreja primitiva está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos. Olha que coisa linda! E foram vistas línguas repartidas sobre cada um deles, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha para mim. Avivamento não acontece quando o pastor é cheio do Espírito Santo. Avivamento acontece quando todos são cheios do Espírito Santo. A experiência do enchimento no Espírito Santo e do poder de Deus não é para uma pessoa especial. A época que Deus se comunicava com a multidão exclusivamente por meio de foi na antiga aliança. Na nova aliança, Jesus declara que o Espírito de Deus habitará em nós. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora observe. Para que isto acontecesse, eles tiveram que buscar, tiveram que esperar, tiveram que perseverar. E Atos capítulo 1, versículo 14 diz que eles fizeram isto juntos, unanimemente, buscando e aguardando o derramar do Espírito de Deus. Quero que o irmão entenda que o poderoso derramamento do Espírito Santo na igreja primitiva, em Atos 2, configura a inauguração daquela igreja. Doravante, aquela igreja não seria mais composta de homens acovardados, enfraquecidos. Eles vão enfrentar o Império Romano, as perseguições que lhes adviriam. Nenhum deles, entretanto, recuou jamais, porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, revestidos da autoridade de Deus. Ao longo da história, a igreja viveu grandes e poderosos avivamentos. Nós poderíamos falar do grande avivamento dos Estados Unidos nos anos 1700, que despertou homens como George Whitefield, que percorreu milhares de quilômetros a cavalo, e onde ele pregava, as multidões eram incendiadas pelo poder de Deus. Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody e outros grandes nomes que foram usados pelo Senhor ao longo dos anos e dos séculos para que o avivamento chegasse até nós. Por que não falar do avivamento da Argentina na década de 60,
o avivamento de Toronto, no Canadá, o avivamento das ilhas Fiji, o avivamento entre os Zulus africanos. E no início do século passado, esta chama chegou no Brasil. O Senhor trouxe ao Brasil 2 jovens suecos que moravam nos Estados Unidos, batizados com o Espírito Santo, que chegaram em Belém do Pará, sequer falavam o idioma desta nação. E em 100 anos nós temos o pentecostalismo em todas as cidades deste país, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, o que nós estamos vivendo hoje é uma decadência espiritual. Nós temos 2 extremos imperando na igreja brasileira. O primeiro extremo eu vou chamar de formalismo. O formalismo rejeita o avivamento porque entende que ele quebra a nossa liturgia. O formalismo torna a igreja uma orquestra. Ela não pode sair da partitura, porque se ela sair da partitura, então a apresentação fica comprometida. O pregador é limitado por determinadas regras que são básicas. O culto é bonito, é como uma taça de cristal, uma boneca de louça, é lindo, mas a presença de Deus não tem liberdade de agir neste ambiente. Nós temos um outro extremo, e eu vou acrescentar mais um, chamado de fanatismo. O fanatismo sai do extremo do formalismo e vai para o outro extremo. E aí, o que nós encontramos são pessoas desmedidas, destemperadas, imaturas, que terminam comprometendo a essência do verdadeiro avivamento. Nós temos hoje na igreja no Brasil manifestações fanáticas tão absurdas, que hoje, por exemplo, eu vi um vídeo de um cara vestido como se fosse o Papa, dentro de uma igreja neopentecostal, rodopiando. Outro dia eu vi um vídeo de um camarada escalando uma coluna no meio da igreja, dizendo que aquilo era poder do Espírito Santo. Fanatismo. Isso é ruim, porque causa resistência ao verdadeiro avivamento espiritual. E por outro lado, nós temos o chamado liberalismo. O liberalismo tornou a igreja um clube, uma loja, um ambiente meramente social, sem nenhum aspecto espiritual. O liberalismo investe na estrutura física, mas não se preocupa com a transformação espiritual. O que vale são os melhores instrumentos, o melhor som, a melhor estrutura física, a parede preta ou não, o jogo de luzes, porque há uma operação feita para que o culto se transforme num show, e o pastor vira um showman, o ministério de louvor vira artistas, e isso também impede a experiência de um verdadeiro avivamento espiritual. O que nós queremos experimentar, o que nós queremos experienciar, é um avivamento que transforme a nossa vida de oração, um avivamento que transforme a nossa paixão pelas sagradas escrituras, um avivamento que molde e modele a nossa conduta, um avivamento que fará pessoas passando nas ruas serem atraídas à casa de Deus, porque o poder do Espírito Santo estará agindo dentro dela de maneira extraordinária. Só quem quer esse avivamento glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora,
o que eu faço? Quais são os passos que eu tenho que dar para que este avivamento aconteça? Eu não sei se vou conseguir terminar hoje, a não ser que eu já comece a viver a experiência do avivamento hoje. Quem topa? Levanta a mão. Menos da metade. Quem topa já começar a viver a experiência do avivamento hoje? Levanta a mão. Aumenta um pouquinho. Uma das características do avivamento é que uma igreja avivada não se preocupa com a hora do culto terminar. Eu não conheço nenhuma igreja no Brasil onde o horário de terminar o culto preocupa mais do que aqui na Bahia. É um desespero. Então, para eu terminar a minha pregação hoje, eu vou ter que começar a entrar em avivamento hoje e esquecer a hora de terminar o culto. Eu vou perguntar de novo, quem topa, levanta a mão. Ai, Jesus, aviva meu coração. Primeiro lugar, para nós vivermos a experiência do avivamento, o primeiro degrau que nós vamos subir é o degrau da oração. Não há avivamento numa igreja que não ora. Não há avivamento numa igreja que não busca a face de Deus. Um dos aspectos do avivamento de Atos capítulo 2, é que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, que eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo em oração. A oração é a chave que nos leva à fonte do avivamento. A igreja que não vive debaixo da esfera, da atmosfera da oração, vai experimentar qualquer coisa, menos avivamento espiritual. O pregador que vem para o púlpito pregar sem orar, é um filósofo carregado de palavras belas, sem efeito prático. Pastor que não ora, é como rio sem água. É como dia sem sol, sol sem brilho. Pregador que não ora é como flor sem cheiro. Igreja que não ora é como funerária, está cheia de gente em torno de um morto. Ministério de louvor que não ora vira meros apresentadores musicais. São bons instrumentistas, são bons back vocais, mas não tem a graça e a unção de Deus. Uma igreja que não ora pode ter a parede preta, rosa, vermelha, amarela, branca, forro com isolamento acústico, ser climatizada, cadeira acolchoada, mas não tem a presença de Deus. E sem a presença de Deus não vale a pena se reunir. A oração é o elemento principal do avivamento. Muitas vezes nós menosprezamos o efeito poderoso da nossa oração. E olha para mim, o diabo sabe tanto quanto vale você de joelhos, que trabalha para você não orar. O diabo sabe quanto vale você de joelhos, de tal maneira que ele trabalha para você não orar. Ou trabalha para que eu e você oremos de forma distorcida e egoísta. A maioria de nós só ajoelha para pedir coisas materiais. Nós pedimos emprego, dinheiro, pagamento de contas, casamento, bênção, bênção, bênção. Nós não aprendemos a orar para nos aproximarmos de Deus e desfrutarmos de comunhão com Ele.
Então Satanás não se incomoda quando você vai orar e chega lá, só pede a Deus carro novo, casa própria, mais uma filial da sua loja, dinheiro na conta. O inimigo diz assim: continua orando, irmão, estou feliz da vida, você vai crescer economicamente, não tem problema seu Deus ser glorificado, porque enquanto você pensa que foi Ele quem te deu, eu estou ganhando a tua alma, porque você não conhece o Deus diante de quem você se ajoelha. E pelo amor de Deus, olha bem para mim, eu não sou contra você orar e pedir bênçãos, eu não sou contra você orar e pedir que o Senhor lhe abra portas, mas você tem que entender: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O primeiro degrau que eu e você temos que subir é o da oração. Todos os grandes avivalistas da história, todos os profetas da história eram homens e mulheres de oração. Igreja que não ora jamais será avivada. Desculpa, não magoa, por favor, com o que eu vou falar, mas chega de crente carnal, chega de crente cheio de vulnerabilidade, que com a menor coisa esfria na fé, desanima, quer desviar. Não dá para ficar mais aqui, muda de igreja. Ei, você não sabe ainda quem você é em Cristo Jesus. Entra na presença de Deus em oração, para Deus te fazer entender o que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia, presta atenção. Uma igreja que não ora vira salão de festas. Uma igreja que não ora precisa de churrasco, futebol, retiro, cinema, para as pessoas quererem ir cultuar, porque a motivação delas não é a presença de Deus. E quer saber, hoje à tarde eu estava estudando, orando, conversando com Deus e analisando como nós estamos nos tornando exatamente isto. Se o culto de jovens não tiver pizza, eu não vou. Alguém chegou para mim outro dia: pastor, começa a trazer cantores de novo, o senhor precisa trazer cantores na nossa igreja. Vamos trazer cantores, vamos trazer pregadores, mas sabe, perdoa a minha vaidade, por favor, perdoa a minha vaidade por 2 minutos, prometo que a minha vaidade vai durar agora só 2 minutos, e em seguida um alfinete vai furar a bolha e acabou. Nós temos nesta igreja grandes pregadores, nós temos nesta igreja excelentes cantores, nós temos nesta igreja excelentes instrumentistas. O nosso problema não é trazer cantor ou pregador famoso. Você faz isto quando a igreja vira um circo e precisa de espetáculo. A igreja precisa valorizar a presença de Deus. Nós vamos trazer cantores e pregadores não para atrair multidão. Ei, eu prego fora e percebo muitas vezes quando me levam só porque querem encher a casa. É chato isso. Por que é chato? Porque eu percebo que eu me torno apenas um produto. Eu percebo que eu me torno apenas uma imagem de cartaz. E eu não viajo para pregar para ser chamariz de multidão. Eu viajo para pregar, para ser profeta. E quando eu percebo que o aspecto profético se perde e o mercadológico ganha espaço, então eu percebo que o meu propósito está sendo confundido.
Nós não podemos trazer pessoas aqui para encher o templo. Nós precisamos atrair a presença de Deus, porque se a presença de Deus estiver nesse lugar, o lugar fica glorioso e carregado da sua presença e da sua glória. Se você puder, dê glória ao nome de Jesus. Uma igreja que não ora depende de evento para encher. Eu não quero isso aqui. Uma igreja que não ora se torna adepta de São Domingo. Conhece São Domingo? Santo Domingo. Só vem para o culto dia de domingo. Uma igreja que não ora precisa que o culto comece na hora certa e termine na hora certa. E eu não estou falando de perder padrão, de perder referência, nem de desorganizar. Eu estou falando de estarmos livres na presença de Deus. Lutero orou pela igreja e a igreja foi avivada. David Brenner orou e a igreja foi avivada. David Livingstone orou e a igreja foi avivada. Paulo orou e a igreja foi avivada. Se esta igreja orar, a glória de Deus vai descer sobre nós. Esse é o primeiro passo para um verdadeiro avivamento espiritual. Nós estamos precisando de crentes com vontade de orar. Depois você entra no gráfico do seu celular. O seu celular lhe diz quantas horas por dia você fica em redes sociais. Depois você olha o stream, o seu histórico. No seu stream de assinatura, Disney, Netflix, Star+, quais são os outros? Amazon, Prime Video, e veja quantas horas você consome vendo série, temporada, só para machucar, dorama. Pegue um pouco desse tempo. Pegue um pouco desse tempo e se curve diante de Deus. O primeiro passo de um avivamento espiritual é a oração. A igreja precisa voltar à presença de Deus. Chega de você vir para a igreja achando que Deus se manifesta apenas através do pastor. Essa época que a presença de Deus se dava por meio do sacerdote exclusivamente, é a antiga aliança, gente. Nós estamos na nova aliança. Jesus diz: o Espírito de Deus estará convosco e habitará em vós. Diz aí para o seu vizinho: ele habita em você. O Espírito Santo habita em você, de tal maneira que toda a igreja experimentava o derramamento do Espírito Santo. Paulo nos ensina que os dons espirituais não foram dados aos pastores, foram dados à igreja. Quem é a igreja? Levanta assim a mão, povo. Só quem é a igreja? Então os dons espirituais foram dados a você. Eu não vou terminar, eu falei de 7 passos e estou no primeiro. Se eu resolver ir até o 7º, nós vamos entrar numa esfera de avivamento. Talvez valesse a pena eu testar e te dar liberdade. Se você quiser ir embora, vai, que eu não vou me chatear, que é para a gente ver até onde vamos. Outro dia houve um movimento do Espírito nos Estados Unidos da América, numa universidade. Eles ficaram, salvo engano,
20 dias no campus universitário, dia e noite adorando a Deus, dia e noite cantando, e o fogo do Espírito batizando pessoas, e pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Eu conheço pastores que saíram do Brasil e foram para lá, para viver a experiência do que estava acontecendo lá. O que eu acho estranho é eu me dispor a sair do Brasil, para ir aos Estados Unidos ver um cenário de avivamento, e eu não tenho disposição de sair de casa e vir para a igreja para ser o provocador de um avivamento. Mexe no seu vizinho aí e fala com ele: provoque o avivamento. Se começarmos a orar por um avivamento, ouça o que eu estou lhe dizendo, e na próxima terça eu vou continuar. Se começarmos a orar por um avivamento, o Senhor vai gerar em nós amor uns para com os outros. Se começarmos a orar por um avivamento, o Senhor vai gerar em nós amor pelas almas. Se começarmos a orar por um avivamento, o Senhor vai gerar em nós amor pela sua obra. Se começarmos a orar por um avivamento, o Senhor vai começar a gerar amor pelo marido, amor pela esposa, amor pelos pais, amor pelos filhos. A tua vida vai mudar pelo poder da oração. Muitos serão cheios do Espírito Santo. Vou repetir: muitos serão cheios do Espírito Santo. Muitos vão experimentar, pode aplaudir, muitos vão experimentar um derramar jamais visto na sua vida, do poder do Espírito Santo. Chega de alegria de fim de culto, chega de fervor de fim de culto. A sua alma precisa ser incendiada pela presença de Deus. Chega de orar para pedir coisas. Ore por relacionamento com Deus. Faça da oração a sua via de relacionamento com Deus. O primeiro degrau do avivamento é oração. Eu disse esses dias em algum lugar onde eu estava pregando: não adianta você sair daqui dizendo assim: eu vou orar 2 horas por dia a partir de hoje. Se você não tem o hábito, você não vai conseguir. Você vai até orar amanhã, mas depois de amanhã você não vai conseguir. Então eu vou te dar uma dica: se você não tem uma rotina de oração, em nome de Jesus, me ouve e coloque em prática. Faça um pacto com Deus hoje, de orar a partir de hoje, 5 minutos por dia. 5 minutos, pastor? O que é 5 minutos de oração? Para tu que não ora nada? No mínimo é disciplina, treinamento mental. Ora 5 minutos por dia. Não se empolga e amanhã já vai orar 20. Mantenha os 5. Se der vontade de orar 10, ore, mas o seu compromisso são 5. Você vai perceber que em uma semana a tua alma não vai querer mais orar apenas 5 minutos. Não aumente para 30, pelo amor de Jesus. Você vai iniciar uma disciplina de oração. Então, depois de uma semana, comece a orar 10 minutos. Não se empolgue, apenas 10. Todo dia, escolha a sua hora e ore 10 minutos por dia. Com mais uma semana, você vai aumentar para 15. Eu fiz isso na minha vida, estou te dizendo que eu já experienciei. Fui aumentando de 5 em 5. Quando eu percebi, eu estava orando 9 horas por dia, de 5 em 5 minutos. E a oração vai te mostrar que a presença de Deus é tão doce, tão sublime, tão gloriosa,
tão apaixonante, que orar não será sacrifício, orar será prazeroso. Esse é o primeiro degrau e a gente vai parar no primeiro hoje. Eu não vou te levar hoje para 10 horas da noite, eu não te garanto na próxima terça. Mas hoje nós vamos encerrar aqui lembrando que os discípulos só receberam o derramamento do Espírito de Deus porque permaneceram orando e suplicando no cenáculo. Te provo isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 14. E quando a gente chega em Atos 4, 24 a 31, a Bíblia diz que eles oravam, e enquanto eles oravam, estremeceu o lugar onde estavam reunidos. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: a terra vai tremer. Se nós buscarmos a face do Senhor, a terra vai tremer. Nós vamos dar o primeiro passo. E talvez seja bom eu não conseguir fazer toda a mensagem hoje, para você ter tempo de ruminar, de refletir, e de colocar e de iniciar um exercício de oração. Por favor, não se limite a orar somente no momento que você puder estar de joelhos. Você vai viajar de avião, você tem 2 horas dentro do avião, e presta atenção, pode ficar tranquilo, irmãos, é uma telha que está no processo de recuperação aí, ela está batendo por causa do vento, tem nada caindo, pode ficar tranquilo. Relaxou, tranquilizou? Podia ter dito antes, pastor, pelo amor de Deus, é porque eu só agora lembrei. Eu estava aqui tentando entender o que era, agora a revelação veio. Não se limite a orar apenas quando você puder estar de joelhos. Você vai viajar para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, você fica 2 horas dentro do avião. Pense numa viagem sem graça. Viagem de avião. De carro você vê paisagem, de avião tu só vê nuvem. É muito sem graça, gente. A não ser que o voo seja no finalzinho do dia, quando o sol vai se pôr, que você vê o sol se fechando. Aí, querida, é encantador. Usa essas 2 horas, fecha teus olhos e ora caladinho no teu banco. Conversa com Deus. Você é representante comercial, entra no teu carro 4, 5 da manhã e chega no teu primeiro destino 8 horas da manhã. Você tem 3 horas para ir de carro com o louvor tocando e conversando com Deus. Você vai abrir a tua loja amanhã 8 horas da manhã. Quando você chegar nela, enquanto abre as portas, vai orando e consagrando ao Senhor o teu ambiente de trabalho. Faça da sua vida uma cultura de oração. Maridão está dormindo hoje à noite, não é crente, pastor, tem nada não. A Bíblia diz que o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Sem acordar ele, estende a mão em direção a ele e abençoa, intercede. Faz a mesma coisa com a sua mulher. Passa no quarto dos teus filhos, aquela hora que você acordou sem saber para quê, só estende as mãos e ora por eles. Traga o ambiente da oração para a sua vida, porque o primeiro passo para uma vida poderosa é orar. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira eu continuo, ou concluo, não sei, mas o fato é que nós queremos um avivamento espiritual. E eu vou repetir, a igreja não é avivada porque o pastor é avivado, porque o pastor é cheio do Espírito Santo. A igreja é avivada quando toda a igreja está cheia do Espírito Santo. Eu quero orar com você agora.
Na oração de agora você vai dizer ao Senhor: me desperta para a oração. Acende no meu coração a chama da oração. Deixa eu te dizer uma coisa: metade dos teus problemas já estarão resolvidos se você tratá-los em oração. Pastor, estou com um problema conjugal. Ora. Estou com um problema financeiro. Ora. Não é que é a única coisa a fazer. Preste atenção. Orar não é a única coisa a fazer, mas com certeza é a primeira coisa a ser feita. Diz aí para o seu vizinho: orar é a primeira coisa a fazer. Se você quiser sair do seu lugar e vir ao altar, venha. Eu quero orar por sua vida. Se você quiser: pastor, eu quero ir à frente, eu quero receber a oração na frente do altar, venha. Eu quero ser despertado para a oração, pastor. Eu quero que o Senhor me provoque para orar. Vem, Ele faz isto. Ele faz isto. E eu quero, como eu disse, pelo menos 24 pessoas, para domingo, aqui no culto, a gente iniciar o nosso projeto de oração de 24 horas ininterruptas, sem tempo determinado. Uma campanha de oração tem tempo determinado. A gente diz são 30 dias, são 60 dias. Agora não tem tempo determinado. Eu quero orar contigo agora. Presta atenção. Deus quer que a gente ore. Um rabino me disse assim: pastor, para nós judeus, oração não é oportunidade de pedir as coisas ao Eterno. Ele me disse: para nós a oração é meio de relacionamento com Deus. Faça disto uma relação sua com o Senhor. Mesmo que você não possa entrar no projeto de oração imediatamente, porque você vai entrar, você não vai aguentar, você vai entrar. Se você começar de 5 em 5 minutos, você vai perceber daqui para o fim do ano que 1 hora não é sacrificial para estar de joelhos. Mas eu quero que você diga para o Senhor: que o meu coração seja incendiado pelo desejo de orar. Pai, eu trouxe a tua palavra ao teu povo. Nada do que eu planejei falar, ou pelo menos aquilo que eu planejei falar, Senhor, eu só iniciei, mas o teu Espírito é dono da casa. E eu quero te pedir agora, meu Senhor, em nome de Jesus, move o coração deste povo para a oração. Não apenas os que vieram aqui à frente, Senhor, daqueles que permaneceram nos seus lugares, mas os que vieram à frente deram um passo a mais de desafio, aceitando a proposta da oração como estilo de vida. Aqueles que estão comigo através do culto online, meu Pai, em nome de Jesus eu clamo por eles, que o teu povo seja incendiado com paixão pela oração, que o teu povo seja incendiado com desejo de orar. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito paire sobre esta casa e comece a trazer línguas espirituais sobre a tua igreja, Senhor. Não queremos o formalismo, não queremos o fanatismo, nem queremos o liberalismo. Nós queremos o verdadeiro pentecostalismo neste lugar. Traz sobre nós, Senhor, o derramar do teu Espírito, o enchimento do teu Espírito, a cura divina, o quebrantamento, a paixão pela tua presença. Leva o teu povo a orar para a tua glória. Derrama sobre nós a bênção da oração. Derrama sobre nós, Senhor, a bênção da paixão pela oração. Que a tua glória venha sobre o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.